Sete Raios Podcast, Evadidos da Matrix. Episódio de hoje: como te prende a Matrix? Ou como a Matrix te prende. Mas a contribuição da pessoa, e a pessoa é um ser cultural, ela é muito significativa para este aprisionamento dentro desta holografia cósmica, dentro desta projeção da mente cósmica. Projeção essa que, na fala, no entendimento dos mitos clássicos, era um paraíso, e nós fomos transformando esse paraíso nisso que está ao nosso redor hoje, seja no sentido dos confortos, entre aspas, tecnológicos, seja no sentido da degradação que depaupera tudo, inclusive a sustentabilidade, a capacidade de nós nos sustentarmos como civilização harmonicamente. Então, como te prende a Matrix? É da Matrix o aprisionamento do ser. Mas qual é a sua contribuição? Nós estamos agora muito perto do Natal, né? 18, 19, mais ou menos assim, muito perto do Natal. Então, a cultura, né, que permeia a maior parte dos países, e nós podemos falar mais a miúdo ou a miúde da cultura ocidental, parece uma gincana, né? Agora, Natal, né? Santa Claus. Natal, distribuidor de presentes, né? É o gênio, né? Pegaram o gênio da garrafa e deram assim uma torcida, né? Na roupa dele, e ela ficou cascor da Coca-Cola, né? Com as cores do refrigerante lá, ácido, assustador. Um copo, são 30 copos de água para poder, né? E ficou assim bacana comemorar a data, né, do nascimento do Salvador em 25 de dezembro, enquanto o mundo inteiro sabia que era 25 de março. Se nós observarmos a ciência dos astros como uma psicologia estrutural, e já tem um segmento científico fazendo isso, na Alemanha, na Rússia, esse segmento percebeu que os conhecimentos antigos, a ciência tem feito muito isso, né? Tem uma pegada de realidade que está nos minerais, né? As pedras, elas são antenas, elas têm... Estamos falando de pedra preciosa, mas qualquer pedra, porque o próprio planeta tem polo, né? Norte, sul, né? Mais imenso, né? Então as pedras, e aí qualquer pedra, e por fim qualquer elemento, mas as pedras, elas são meio que antenas, né? Por isso se valoriza, por isso são curativas. Então, depois dos minerais, os vegetais, depois dos vegetais, os animais, depois dos animais, o humano, e depois do humano, o supra-humano. O supra-humano é o que se liberta da Matrix. Mas, iniciando lá com os minerais e concluindo com o supra-humano, tudo isso está comprometido desde as suas estruturas mais íntimas com a Matrix. Então é disso que estamos falando. Você precisa saber como está preso, melhor dizendo, como é preso, para poder usar sua atenção e seu discernimento unidos à sua capacidade de solucionar problemas, ou seja, a sua inteligência, não só o seu raciocínio, né?
A gente fala que a inteligência, a razão, que o raciocínio. Não, a razão é uma coisa que tem 72 atributos. O Ocidente nos últimos... Eu falo disso aí em outros podcasts. O Ocidente, de uns 400 anos para cá, ficou assim, assustadoramente corrompendo os termos para significados mais simples, e é só aguardar um tempo que as pessoas assimilam, a próxima geração já assimila, outra, daqui a pouquinho não sabe mais o significado dos termos. Então, raciocínio é raciocínio, intuição é intuição, imaginação é imaginação, motricidade, fazer as coisas, né? Sentir as coisas, reagir às coisas, agir, são 72 atributos, né? Então, a inteligência, a capacidade de solucionar problemas. E aí é preciso absorver conhecimentos para se entender como se prende e como se libertar. E aí a gente está falando de conhecimentos, estamos falando de algo clássico usado há milhares de anos sobre a Terra por humanidades ou por culturas superiores a nós. Né? A nossa é superior tecnologicamente, você conhece as tecnologias usadas anteriormente? Você faz pirâmide, assim, faz esses negócios aí que tá por aí, faz aeroportos assim enormes para aeronaves com 300 mil pessoas, igual os Vimanas lá, relatado nas escrituras antigas dos hindus, do Paquistão, do Médio Oriente, aqui da América Central, Golfo do México. Então, são conhecimentos, e aí estamos falando de conhecimentos libertacionais da Matrix, e colocar em prática em seu laboratório interior, e aí você já não é mais uma pessoa comum. Você vai ser um pequeno mago, e depois você vai ser um médio mago, depois, por fim, um grande mago branco, e vai se reconstruir e reconstruir os seus corpos e se libertar. A gente está falando de uma ciência desconhecida. Né? Tem um grego famoso, foi pregar num lugar. Falaram, onde você foi pregar, meu Deus? Aqui é templo de fulano, ali templo de ciclano, templo de beltrano, templo. Ah, mas tem ali o templo do Deus desconhecido. Beleza, esse que é o bom. É lá que eu quero falar para as pessoas dessa coisa desconhecida, né? Não é oculto, né? E isso começa por uma compreensão das duas essências do ser, né? Nós podemos falar que nós, seres humanos, qualquer ser humano em qualquer lugar, aborígenes australianos com 1,40 m de altura, a tribo inteira, ele, está dentro. Né? África setentrional, nunca viram civilização, não querem também, estão dentro. Né? Lá, os descendentes lá dos amarelos, dos atlantes, os orientais, né? Chineses, japoneses, mongóis, tibetanos, butaneses, né? E vai para lá e para o outro lado também, puxa para frente, é tudo. Então, o nosso eu é duplo. Ele possui duas essências. Uma essência natural, ligada à Matrix, e uma essência transcendental. Vamos usar uma linguagem assim bastante antiga. Uma essência que transcende a Matrix, que pode transcender a si mesma, que pode transcender o próprio universo, porque ela é uma semente de luz, de conhecimento do universo, uma semente do próprio ser universal, que está dentro do pequeno veículo, que é onde nós também estamos. Veja bem, nós, essa pessoa que fala, é uma pessoa cultural, né? E essa pessoa tem 4 corpos, físico, etérico, astral e mental. Físico, de sustentação do físico ou de energia, de sentimentos, podemos dizer assim, ou astral, e de pensamento ou mental. Né? São densidades diferentes da mesma matéria, e vale lembrar que isso não é dimensão, embora sejam planos muito distintos. Então, esse eu duplo, ele possui estruturas diferentes, e está um eu cultural, que é esse que fala,
que pensa, que age, que reage, que aprende, que quer se libertar da Matrix, que sabe que está preso ali num circuito dentro da Matrix e tal, numa espiral. Nasceu, existiu e morreu. É dramático, o negócio é muito dramático. Esse eu cultural, ele está inserido em um eu maior. Então, essa essência cultural, provisória, nascido de mulher, né? Como falavam lá os antigos lá do Médio Oriente, os hebreus, né? Afinal, eles ficaram chamados de hebreus, que é um guerreiro lá, sobrinho do sujeito muito conhecedor das coisas, que se chamava Abraão. Então, nascidos de mulher, nascem com essa essência cultural que começa a se formar dentro do útero e vai formando a existência inteira, vai acrescentando coisa, vai acrescentando atalhos lá nas sinapses, nas integração entre os 3 cérebros, né? Paul MacLean, um cientista bacana aí, que falou disso e falou bacana, né? Falo disso em outro podcast aí. O reptiliano é o cérebro mais antigo. Aquela coisa mesmo de sobrevivência no corre-corre, na motricidade, é o escape geral na guerra. Quando tudo acabou, tem um reptiliano. Funciona. E tem muito conhecimento, hein? A soma aí desse ser biológico é 260 milhões de anos e a ciência não deve ter errado nisso. Depois você tem o límbico, né? O límbico já tem essa coisa social, já tem essa coisa, né? Do mamífero, né? E tal. Vamos ficar junto aqui, que a gente é um grupo, aí o lobo não come a gente, né? Quem tiver na beirada dá patada aí, porque... E depois nós temos o neocórtex, que já é o sapiens, e agora sapiens, né? Já estamos acrescentando aí mais um sapiens. Então, esse eu, que eu acabei aqui mais ou menos de descrever nessa pintura rascunhada, está inserido dentro de um outro eu que é mais amplo e que é chamado aí, algumas doutrinas antigas, de pequeno veículo. Porque ele se veicula dentro de um grande veículo, que é o cosmo, né? E esse ser, ele é então um microcosmo. E esse cosmo veicula-se dentro de um macrocosmo, ou macromundo, né? Macro-universo, universo e micro-universo. Esse micro-universo, ele existe há bilhões de anos, para ser exato, assim. Alguns bilhões de anos. E quando ele passou a existir dentro da Matrix, foi criada essa pessoa enxertada dentro dele. Então nós nascemos num ambiente eletromagnético, pequeno veículo que nos acolheu, e por isso herdamos inúmeras características legadas pelos habitantes antigos deste pequeno veículo. E aí, se a gente reconstruir os corpos, as vestes, como falaram lá os hebreus, com a mesma energia desse pequeno veículo, energia essa que vem do seu núcleo central, que está onde está o coração humano, a gente evade. É disso que estamos falando aqui, mas aí a gente tem que saber como é que a gente está preso. E saber que existe esse eu maior, certo? Essa Kundalini poderosa que está onde está o coração. Enquanto que a pessoa cultural, ela possui, dentro da Matrix, um sistema que aprende. Por quê? Porque ela é uma pessoa cultural, ela é naturalmente crédula, naturalmente consumista, naturalmente ela segue ciclos naturais, né? O negócio vem lá do réptil, à noite dorme, pá, dia acorda. Pá, agora é primavera, beleza, as flores, e a gente fica alegre. Lua cheia, pá, verão, tamo lá, bacana. Inverno, né? Tal. E lua minguante. Ui, vamos falar menos, não sei o que. Ninguém nota. Isso já foi conhecimento que as pessoas observavam e aí elas apuravam ali, aperfeiçoavam e transcendiam, né? Mas
O eu cultural, ele é completamente amarrado. E ele tem basicamente duas amarras. São muitas, mas essas duas são muito proeminentes. A primeira é o religiosismo cultural. Religiosismo. Ele está principalmente nas expressões. Não há nada errado entre a pessoa ter uma religião, ter uma devoção, quiçá a um santo, uma santa, uma mãe de um grande ser, ou um pai de um grande ser, ou um Deus supremo. Não há nada errado com isso, mas é preciso que a pessoa tenha consciência desse religiosismo. Acontece uma coisa, a pessoa fala, nossa senhora, se já é uma pessoa assim que está abstraindo o seu padrão cultural, ela só fala assim, nu, mas esse nu é o mesmo, nossa senhora, ele está lá na cultura. Né? E a coisa foi assim, mas é preciso ter consciência que uma coisa é o religiosismo, a devoção mecânica, a devoção sem pensamento, sem escolha, e outra coisa é o religiosismo consciente e a devoção consciente. A gente está falando aqui que é problemático a coisa mecânica, inconsciente, sem começo nem fim, estilo Maria vai com as outras e tal. Então, o primeiro problema é o religiosismo, e ele está em muitas expressões, para não se ficar citando. A segunda coisa é o proletarismo. Nós temos em Fausto, que é o título de uma publicação de Goethe, o alemão Goethe, viveu no século XIX, em que um cara, para se realizar, parece que muitos artistas aí internacionais fazem isso, fez um trato com um ser, eu não gosto de falar aqueles nomes esquisitos, e aí ele ficou escravizado por esse ser que queria vê-lo externamente, no sentido do consumismo poderoso, poderia consumir muita coisa, e no sentido interno, assim, na merda, na merde, como dizia Jean-Baptiste Poquelin. E aí, esse proletarismo é algo que permeia também o pensamento ocidental, tanto quanto o religiosismo, né? Tem o religiosismo, o tempo inteiro a pessoa está imbuída de uma coisa superior e projeta isso nos pais, quando é criança, depois projeta na professora, no professor, projeta no chefe, projeta no sistema e projeta no governo, sabe? Não é. A conexão com o ser superior, com a mente cósmica, com Jesus Cristo, com quiçá, com esses outros nomes que são usados para esses seres iluminados, né? A conexão é diferente dessa coisa que você tem aquela crença subconsciente, você não percebe, você não se dá conta, e você projeta isso na sociedade, no político, no líder. Nada errado em ter sociedade, ter político e líder. Nós estamos falando dessa conexão inconsciente com algo cuja conexão é feita por outros canais, não é por esse canal. Então, o religiosismo é o primeiro problema. O segundo problema é o proletarismo. E nós vamos ter a figura que vendeu a alma para o... Né? Lá no conto de Goethe que eu estava falando, Fausto de Goethe. Fausto é a personagem que foi nessa furada. E aí esse proletarismo, ele tira o prazer de contemplar. Abaixo da contemplação, ele te tira o prazer de meditar. E abaixo da meditação, no campo da concentração, dos afazeres comuns, ele te tira o prazer de fazer, porque o tempo passa a ter um preço. Então, se você vai colocar um parafuso, você vai tirar um parafuso, você vai colher uma manga, se você vai num parque fazer um piquenique, se você vai num show,
Os comportamentos estão tudo entabulados dentro de um pedaço de tempo que tem um preço. E isso começa a funcionar na sua mente sem que você se dê conta, sem que você perceba que a coisa funciona assim, com uma agenda miúda, com um relógio cujo tempo passa muito rápido. E nesse proletarismo, nesse vender a alma a essa inconsciência, a esse sistema, a essa coisa, a pessoa cultural cada vez mais se prende à Matrix pela irreflexão, porque se a pessoa refletir e fala, peraí, eu reservei essas 4 horas para me ficar aqui no parque, então fico de boa. Agora eu não quero fazer nada, quero ficar deitado olhando as estrelas. Tem parque que pode ir de noite, né? Então você está acampado, ou você está lá no sítio do amigo, sei lá, você resolveu dar um rolê, viu uma praça com a grama verde, está deitado olhando para cima. O interior tem pouca luz na cidade, não é igual na cidade grande, né? Tá, você está na cidade grande, olhou para cima e, pô, dá um tempo, olha para cima, vê o céu, respira, observa a qualidade do ar, para você poder perceber quando você estiver lá no ar puro ou vice-versa, né? Ouve os sons, dá uma olhada nos sentidos, são 5 sentidos. Se eles estiverem bem afinados, ou seja, se você estiver bem afinado com os seus 5 sentidos, naturalmente essa afinação é o 6º sentido. Precisa, é importante. Daqui para frente, cada vez mais, nós vamos precisar estar afinados com o 6º sentido. Então, você dá uma olhada, e ao mesmo tempo que você dá uma olhada, você vigia também a sua crença por hábito. Certo? Você acha que você precisa ter uma religião? Bacana, vai lá, ouve, pratica, entende? Vão te ajudar muito no quesito concentração, quiçá no quesito meditação, quiçá no quesito contemplação. Se te ajudar nessas 3 coisas, você vai ficar na porta da mente abstrata em qualquer lugar, porque são esses os 3 degraus. Concentração, meditação e contemplação. O 4º ponto já é a abstração. O 4º degrau. Esse degrau ele não está registrado em lugar nenhum, mas a gente sabe que ele existe. E aí, na sua crença por hábito, você vai ter que dar uma checada, assim, né? Quem é Deus? O que é ser Deus? Né? Parece um pai que vê o filho correndo. Ele já falou, tem buraco, cuidado com o buraco. Tal. O filho corre, puf, cai no buraco. Ele vai lá, ajuda, né? Tira ali tal do buraco, cola lá a perna, tudo. Pá, beleza, vamos continuar, vamos. Né? Sorte. Tá ligado a essa ideia desse pai miraculoso, né? Ou a crença que outros solucionarão o seu problema, por exemplo, seu problema social. Será que você tem mesmo problema social? Né? O que você precisa para passar o tempo da existência? Um tempo que você precisa adquirir conhecimento e colocar as coisas em prática no seu interior para realizar a sabedoria. E aí você vai ficar se sacrificando, correndo atrás de produtos de mercado. Você precisa mesmo dessas coisas? Né? Precisa disso? Precisa pôr essa pilha na Matrix? Precisa... Ué, o que estamos fazendo aqui? E aí, o seu problema é real ou é um problema existencial? Porque o maior problema existencial está em se ter a, a noção, a certeza das 2 essências do ser. Quando a gente vê que esse eu cultural tem que estar a serviço desse eu universal, Atman, né? É o nome lá que os hindus deram a esse ponto central, essa fonte que está onde está o coração, essa fonte da essência original, da essência maior. Se a solução é se conectar a isso, você precisa estar o tempo inteiro fazendo isso.
Percebe? As outras coisas, elas vêm por acréscimo. Você vai ver que você tem uma capacidade enorme de aprender o que você tem que aprender nas escolas, nos seus exames, nas suas bancas, nos seus docs e pós-docs. Se você libera, se permite que essa força te transforme num Hércules, né? Para citar um mito. E aí, o que você precisa de fato para viver? Ah, você precisa? Ah, então tá. Onde você nasceu? Como é que é a cultura da sua família aí ao redor? É o pessoal maluco correndo atrás de vender o tempo? É isso mesmo? Eles estão que nem Fausto? É assim que funciona aí? E aí você precisa para se esforçar, melhores notas. É assim que funciona ou dá para você levar a coisa no meio termo? Os grandes recomendaram o meio termo. É mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha, né? Ausência de ipseidade, ausência de contaminação, meio termo. Buda falou, Jesus falou do negócio lá da porta estreita, entrai pela porta estreita. Mas você quer a porta larga, você quer, né? Nada errado se você é uma pessoa consumista, se você está nessa vibe. Mas é preciso podar excessos, né? A questão econômica, ou seja, a harmonia da sua energia com o seu tempo de descansar, seu tempo de fazer isso, de estudar, de agir, de vender um pouco do seu tempo para alguém para fazer alguma coisa lá. Você tem que podar excessos de menos e de mais. Os excessos de menos é que se ficar muito carente também não tem jeito, você tem que estar legal, né? E os excessos demais é essa coisa de gastar a energia inteira correndo atrás das ilusões da Matrix. Né? Tem uma expressão forte, assim. Eu conheci uma mulher bacana, assim, depois ela ficou uma senhora, depois ela ficou velhinha. Eu acompanhei ela quase 60 anos. Uns 50 e tantos anos, para ser verdade. Uns 50 e poucos anos, para ser exato. A gente morre, fica tudo aí. Menina, foi até 54. Mas precisamos podar excessos a 94. 94 que eu falei, né? Podar excessos de menos e de mais. E cultivar a consciência da dedicação exclusiva. Se o que nós estamos fazendo é discernindo a realidade com os nossos 5 sentidos ao nosso redor, vivendo o momento presente, o aqui e agora, precisamos fazer isso em dedicação exclusiva. Veja, falando aqui na frente de um microfone com 2 computadores aqui, um com os itens aqui que eu saio desmembrando aqui, e outro aqui que está gravando, onde eu joguei ali uma arte e tal. É isso que está acontecendo agora. Não tem que ter uma degeneração de fazer tudo com pressa e reagindo à possibilidade que está só no preconceito, no medo, não sei o quê. Tem esse negócio de fazer as coisas com ansiedade, é uma mania, tudo isso é mania, percebe? E não tem essa coisa de fazer as coisas preocupado, sabe? Abandone o medo, abandone a ansiedade, abandone a preocupação. Viva no momento presente. Um pouquinho de discernimento, de pensamento, e a gente sabe, falar, pode acontecer isso ou aquilo. Se acontecer isso, a solução é isso. Se acontecer aquilo, a solução é aquilo. Tá legal? Seguimos assim com a força do núcleo divino, da semente de luz, de Atman, da centelha do Espírito, desperta em nosso coração, entendendo o que nos prende à Matrix. 7 Raios Podcast. Consuma o nosso conteúdo, ouça, reouça, leia, releia, vá no blog, consulte o texto, indique para quem tem a ver. Este é o entretenimento superior no nosso planeta. Comente, dê seu like. 7 Raios Podcast, evadidos da Matrix.